Bom dia, querido. Paz seja convosco. Eu quero recolher o maná de hoje contigo e quero trazer uma palavra que vai tocar o teu coração, amém? Tenho certeza que algo de Deus vai ser falado aqui e vai provocar uma grande transformação na sua vida. Eu recolhendo o maná de hoje é um tema bem recorrente nos nossos dias. O tema de hoje é o local da fé. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 8 dos versículos 8 ao 9. Dá um pause enquanto você procura. Depois que achar, continua a leitura comigo, amém? Vamos lá? Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aleluia. Era isso que eu queria ler então, os versículos de hoje. Então, querido, a fé pode tudo na sua vida. Depende da sua atitude, depende se você tem ou não tem fé, ou mesmo se você tem a fé, sabe usá-la. Vamos aos aspectos da palavra de hoje. Primeiro aspecto, a fé é o caminho. O texto fala que as coisas aconteceram pela fé, ou seja, ela é um caminho a ser seguido. Querido, você poderia escolher muitos caminhos para chegar em muitos lugares. Só que os lugares impossíveis só podem ser alcançados pela fé. Você acabou de ouvir falar de um cara que não poderia nem ter o filho, mas por ter considerado a promessa, por ter considerado a fidelidade de quem prometeu, ele obteve. E esse é um caminho que ele optou por seguir, o caminho da fé. Querido, você não pode esquecer da promessa que o Senhor Jesus fez. Está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Amém? Vamos lá, próximo aspecto. O caminho da fé é desconfortável. Deus é um grande complicador. Ele adora complicar tudo. Olha como ele complicou a vida de Abraão. Ele prometeu uma terra e mandou ele andar. Para onde? Depois ele ia contar. Ele não falou. Ele simplesmente disse, eu vou te dar uma terra. E ele mandou Abraão andar. Deu. Simples assim. Simples nada, é bem complicado. Talvez se fosse para você, você não ia aceitar essa promessa. Você não ia querer conviver com o ônus dessa promessa. O ônus desse desconforto. É complicado, mas é a fé que te leva em lugares impossíveis. Você tem que entender isso. Você quer ser mais um ou quer fazer a diferença? O que você quer ter afinal? O que todo mundo quer? Você quer chegar em lugares impossíveis, você tem que acreditar no impossível de Deus. Porque o impossível de Deus é simples para Ele, não para você. Sabe, querido? Às vezes é complicado para escolher o caminho da fé. Mas uma vez que você escolhe o caminho da fé, começa a ficar complicado entender como é que tem pessoas que não escolhem Ele. Amém? Imagina para Abraão como é que era. Imagina que Abraão vai lá e conhece o vizinho. E o vizinho pergunta, aí, como é que é teu nome? Ele diz, eu sou pai de muitas multidões. Ah, é? Quantos filhos você tem? Nenhum. Não tenho nenhum. Mas aí é que está, querido. É desconfortável, mas é necessário. O caminho da fé é espiritual, não é mundano. Você tem que estar acostumado com as coisas espirituais, não com as coisas do mundo. Porque quando você se acostuma com o conforto do mundo, com a facilidade que o mundo oferece, você se limita com os resultados que o mundo oferece. E não com os resultados do que Deus oferece. Daí quando tu coloca uma pitadinha de fé, já dá uma reviravolta no bolo. É assim mesmo que acontece. Amém? Vamos lá. Terceiro e último aspecto de hoje. A fé transforma. A fé transformou a esterilidade numa grande multidão. A fé transformou o nada numa grande possessão de terra. A gente falou lá de Marcos 9, 23. Jesus estava falando aquilo para o pai de um lunático. Sabe, querido? Jesus tinha acabado de curar um lunático, ele disse, se você crê, tudo é possível que crê. Então, querido, eu quero te dizer, não existem limites para a sua fé.
A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E a Bíblia também diz que tudo é possível que crê. Então eu quero te fazer um desafio hoje. Comece a tirar os limites da sua fé, para ver aonde você pode chegar. Querido, esse era o Recolhendo Maná de hoje. Tenha um resto de semana abençoado, em nome de Jesus.